Nessa noite eu gostaria de falar a respeito da importância de nós aprendermos a analisar, a mapear, a prestar atenção sobre as áreas de vulnerabilidade que nós temos. Todos nós temos uma área de vulnerabilidade. Já parou para pensar nisso? Já sabemos disso. Ninguém aqui é a Mulher Maravilha e nem o Super-Homem. Apesar de ser muito interessante essa história de herói, nós temos um que foi para a cruz. Tudo bem? Então existem falhas, existem lugares na nossa vida que são vulneráveis. O tema dessa mensagem é: não ande com muros baixos. Porque quando nós não aprendemos a edificar os muros, quando nós não aprendemos a colocar guardas nesses lugares de vulnerabilidade, facilmente nós somos pegos pelo reino das trevas. Lógico, claro que todo mundo sabe que aqui existe um adversário que luta contra a sua vida, sabem? Ah, pastora, mas eu não creio nesse negócio de demônio. Só lamento, existe. Não creio em demônio, mas creio em Deus. Não consigo compreender isso. Você crê nas coisas espirituais ou não crê nas coisas espirituais? As coisas espirituais, elas são reais. Então, assim, o fato de nós falarmos que nós não cremos no inimigo não anula o poder do inimigo e nem acaba com o inimigo. Seria bom, né? Se a gente falasse: eu não acredito no cão, e aí ele nunca mais nos atacasse, ele nunca mais tocasse na nossa vida. Seria incrível isso, mas essa não é uma realidade, não é uma verdade. Então nós precisamos entender que temos um adversário. Laine, quando nós adquirimos esse grande adversário? Quando nós escolhemos render a nossa vida para Jesus Cristo. A partir do momento que nós escolhemos um lado, ou melhor, que esse lado nos escolheu, a gente é tão ruim que a gente não tem nem capacidade de escolher Deus. É Deus quem nos escolhe, não é? Quando um dia Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, tocou em nós, abriu os olhos do nosso coração e nos trouxe para o reino dele, reino de luz, nós começamos uma grande batalha espiritual. Laine, mas eu não creio em batalha espiritual. Tudo bem, não tem problema, mas a partir do momento que você trocou de lado, você tem um adversário que luta para que você volte para o outro lado. Ou, pelo menos, se ele não conseguir fazer você voltar para o lado das trevas, para o lado dele, roubar você para que você não ocupe tudo aquilo que Deus de verdade tem para você. Porque eu acredito de verdade que isso é a grande maioria das coisas que acontecem. Satanás não tem o poder de roubar a nossa salvação, mas de impedir que você cumpra o seu propósito, por muitas vezes ele consegue. Justamente por falta de vigilância e de entendimento como que as coisas funcionam. Tudo bem? Então, é lógico e claro que nós sabemos que o sacrifício da cruz foi completo. Tudo que Jesus tinha para fazer por mim e por você fez. Já fez. Jesus não tem mais nada para fazer, gente. Laine, mas não tem mais nem um pouquinho de amor de Jesus para derramar sobre a minha vida para que eu fique mais liberto? Não. Laine, mais um pouquinho de amor de Jesus para que eu seja mais curado? Não. Tudo que Jesus tinha para fazer na cruz do Calvário, ele fez por você. Quando ele declarou está consumado, literalmente estava consumado. Já não tinha mais. O último, derradeiro de todos os sacrifícios foi feito. Jesus já nos deu tudo que nós precisamos para viver com uma vida livre e liberta. Porém, por muitas vezes, essa não é a nossa realidade. Quando nós começamos a analisar as nossas emoções, como nós começamos a analisar a nossa própria vida, a gente consegue ver que existem algumas áreas que parece que não conseguem se desenvolver. A gente não consegue uma plenitude nessas áreas. E um dos motivos provavelmente é porque nós não colocamos guarda sobre aquela área de vulnerabilidade, de fraqueza. O inimigo entra aí. Se você fosse um ladrão, eu sei que aqui ninguém é ladrão, louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você for um ladrão, hoje é o dia da sua conversão. É aquilo que Jesus disse, né? Quem mentia, não minta mais. Não é? Quem roubava, não roube. Então, se por um acaso você é um ladrão, por favor, em nome de Jesus, também eu posso orar por você no final desse culto, mas você não vai roubar mais porque Jesus chegou na sua vida. Não é à toa que você está aqui. Mas se você fosse um ladrão, que tipo de casa você escolheria roubar? Imagina isso, sua mente é criativa. Deus te deu criatividade, certo? Se você fosse um ladrão, imagina uma casa assim, toda murada, com cerca, com alarme, com câmera. É nessa casa que você ia querer entrar? Por que não? É muito mais difícil entrar numa casa assim, né? Mas imagina principalmente aquelas casas de cidade pequena, né? Rio Preto não tem muito disso, porque
existe violência aqui, né? Mas imagina aí, se você veio de uma cidadezinha pequena, eu já morei numa cidadezinha pequena, a casa dos meus tios, mesmo, era uma casa que nunca, meu tio nem tinha chave da porta, ele não tinha chave da porta, porque nunca trancava a porta. O portão dele nunca fechava. Então ficava tudo aberto, portão aberto, as janelas, elas eram baixas assim, gente, você pulava assim, era assim, tudo sempre aberto, tá? Então é muito mais fácil, se você fosse um ladrão, que tipo de casa você entraria? Na casa que não tem nenhum tipo de proteção. Aí por que você acha que se você não colocar guardas nas áreas de vulnerabilidade, nas portas que talvez você deixou aberta, o inimigo não vai entrar? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e... Pois é, ele é o ladrão. Então, se você não aprender quais são as áreas que podem estar abertas ou vulneráveis e colocar guardas, se você não se atentar a isso, facilmente o inimigo vai te roubar. E aí, talvez é por isso que você não consegue viver a plenitude do que Cristo conquistou por você. E o problema está em Deus? Não, o problema não está em Deus. O problema está na sua falta de vigilância. Está na sua falta de conhecimento, sua falta de percepção. Né? A Bíblia já diz que por falta de conhecimento o povo perece. Autoconhecimento é muito importante. Nós temos o Espírito do Senhor que inclusive denuncia muitas coisas para nós. Mas quem aqui um dia eu já fiz isso? Não foi um dia, na verdade foram muitos dias. Resolveu ignorar a voz do Espírito quando ele estava te alertando de algo. Né, filha, não faz isso, não age assim. Filha, esse não sou eu. Não vai. E a gente queria porque fazer algo e a gente resolveu literalmente fazer do jeito que a gente queria e foi muito ruim, não é? Então assim, nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda, que nos alerta, que nos ensina, que nos chama a atenção sobre os lugares de muro baixo, mas às vezes a gente resolve ignorar. Até porque, gente, a verdade é que guardar, proteger, reconstruir dá trabalho. Dá ou não dá, igreja? Eu quero falar para você aqui sobre as duas principais portas que o inimigo entra na sua vida. Se ele não entrar por uma, ele vai tentar entrar por outra. E todos nós temos que ter esse cuidado, porque o inimigo vai tentar usar uma dessas duas portas, né? Esse é o momento que você fala assim: que porta, Laine? Saudade disso, né, igreja? Vocês estavam com saudade de repetir aquilo que eu peço? Estava, igreja? Não estava. Duas portas. Primeira porta é a porta do pecado. É uma porta espiritual. A porta do pecado, né? Então, se nós não vigiarmos com o pecado, com essa questão do pecado, uma porta se abre. Laine, mas que tipo de pecado? É pecado, você sabe que tem um monte, né? Mas eu separei aqui alguns só para trazer o máximo de clareza, para que você não fique perdido. Tipo, que pecado? Negligência na oração é pecado. Deus nos chamou a um relacionamento. E quando nós negligenciamos a nossa oração, nós pecamos por isso. Quando nós falamos de um Deus o qual nós não conhecemos, nós pecamos por isso. Que outro tipo de porta, Laine, de pecado? A falta de conhecimento bíblico. Já acabei de dizer aqui que o povo perece por falta de conhecimento bíblico. É por isso que tem esse monte de charlatão. Eu, de verdade, não suporto ver essas palhaçadas desses charlatão. Não suporto mesmo, eu não vejo. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma santa indignação. Porque eu falo assim, a Bíblia está disponível para todo mundo. Por que o povo não estuda a Bíblia? Parece que o povo gosta de ser enganado, não gosta? Tem um monte de gente falando um monte de lorota, distorcendo a palavra, e as igrejas estão cheias. Por quê? Porque esse tipo de evangelho é mais fácil de ser seguido. Não é? É pecado. É pecado nós termos a oportunidade de conhecer a palavra e não buscarmos a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. É pecado nós gastarmos tempo com tantas outras coisas, mas não conhecermos aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E é por isso, você sabe que a falta de conhecimento, como eu já disse aqui, é uma porta de pecado, faz com que o muro nosso seja baixo. Qualquer lorota que os outros falam para você, você acredita e vai, e segue. E aí não vou nem falar sobre os ministros, sobre os líderes dessa geração, que está cada dia pior. Não vou falar disso. Vamos falar do inimigo. O inimigo lança tanta lorota na tua cabeça, mas você não conhece a Bíblia, não tem nem como você rebater. E sabe qual que é o grande problema? Satanás, ele não trabalha com plenas mentiras. Não que meia verdade não seja mentira. Mas Satanás, ele distorce a verdade.
Porque Ele é o Deus começa com engano. Ele é o Deus do engano, igreja. Então todo engano parece ser uma verdade, não é? Uma pessoa enganada, ela está o quê? Ela está acreditando que aquilo é uma verdade. É por isso que ela permanece no engano. Ninguém fica no engano de estou enganado, Não, ninguém faz isso. A pessoa que está enganada, ela está acreditando numa verdade. Ela está achando que aquela é a verdade. E a verdade nos liberta. Então nós precisamos nos atentar a respeito disso. Falta de perdão é uma porta gigantesca. Para que faça com que o seu muro fique baixo. Para que haja brechas na sua vida. Para que você não esteja protegido e o inimigo possa entrar e roubar você. Que outro tipo de porta? Pecado não confessado. Pecado não confessado é uma porta gigantesca. O inimigo tem acesso à sua vida. Uma coisa muito interessante que quando eu estava ministrando essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Satanás, já falamos que ele é o Deus do engano, né? Das meias verdades. Por muitas vezes, Satanás coloca... Nós já vamos ler Bíblia, tá tudo bem? Por muitas vezes, Satanás coloca assim na nossa cabeça. Você errou, você falhou, realmente, tal, mas fica quietinho, não conta nada pra ninguém. Afinal de contas, o que vão pensar de você? Então, por muitas vezes, nós resolvemos esconder os nossos pecados. E não só os nossos pecados, mas tudo aquilo que realmente está nos afligindo, tudo aquilo que está realmente nos roubando da alegria, da presença e do poder de Deus, né? Especialmente o pecado. E nós resolvemos esconder isso com a ideia diabólica, maligna e enganosa de que com isso nós estamos sendo protegidos. Mas isso não é verdade. E nessa noite eu quero desmascarar isso para você. Satanás é o rei das, diga, trevas. Isso. Tudo aquilo que está escondido está em, diga, trevas. Trevas. Então, a ideia de Satanás é fazer com que você não confesse, é fazer com que você não traga à tona, é fazer com que você não fale sobre isso, para que ele continue te roubando. Afinal de contas, ele é um ladrão. Agora, o nosso Deus é um reino de luz, ele pertence a um reino de luz, ele é um Deus de clareza. Então, todas as vezes que você traz aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que é base para o inimigo atuar na sua vida, para o reino da luz, você é liberto. O inimigo, gente, é tão simples de entender isso. Que ladrão quer ser descoberto? Qual é o ladrão que quer ser descoberto? Nenhum ladrão quer ser descoberto. Satanás não quer ser descoberto. Então, Satanás não quer que você, de alguma forma, venha anunciar e entender aquilo que está sendo feito. Porque uma vez que você anunciou isso, uma vez que você trouxe isso à tona, pronto, acabou. Até porque agora, você tendo ciência, você vai colocar muralhas ali, fortalezas ali, atenção ali. Não é verdade? Eu, infelizmente, graças a Deus eu nunca vivi isso, mas infelizmente eu tenho certeza que aqui alguém já viveu, teve a infelicidade de ter sua casa roubada. Após ter sua casa roubada, eu pelo menos acredito, se você é um ser normal, alguma coisa você fez para aumentar a segurança da sua casa, não fez? Eu me lembro quando eu morava num bairro distante daqui, a gente tinha uns 6 anos de casado, eu acho, e começou a roubar um monte de casa em volta da minha casa. Eu morava numa casa na rua e começou a roubar um monte de casa em volta. O que eu fiz? Eu disse, eu sei que Deus guarda, mas tem a minha parte. O que eu vou fazer? Eu vou pôr agora a cerca elétrica. Eu não ficava em casa. Era aquela casa que eu só ia, tomava banho, trabalhava muito. E daí a igreja, então a gente era aquela casa dormitório. Tomava banho, dormia e saía. E aí eu falava, não, eu vou pôr. E aí o que eu fiz, gente? Eu coloquei câmera. O que eu fiz? Eu coloquei cerca elétrica antes que entrasse, né? Eu me antecipei. A gente devia fazer isso também, espiritualmente falando. A gente devia andar antecipado, mas não anda. Parece que a gente anda num nível de dormência tão grande. A gente, como eu já disse, às vezes prefere ignorar, mesmo percebendo que tem uma movimentação maligna, parece que a gente paga para ver. Não é? É por isso que tem muita gente que você fala, meu Deus, mas como pagou para ver? Percebeu que Satanás estava investindo e não quis se posicionar, não quis colocar guardas, não quis levantar as muralhas, não quis colocar o alarme, não quis, e aí, de repente, aconteceu. Então, assim,
Óbvio e claro que se nós percebemos que existe uma vulnerabilidade ou algum perigo naquilo, nós já nos posicionamos para que aumente a segurança. Por isso é tão importante, eu creio, essa palavra. O Senhor tem falado tanto comigo, o Senhor tem falado, eu quero tanto que os meus filhos avancem, e essa palavra, ela é muito para mim. Ela é muito para mim, é óbvio e claro que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes, cortou na minha vida, está cortando, você não tem ideia do quanto. O Senhor tem me chamado a levantar muros nas minhas áreas de fragilidade, a estar atenta sobre as áreas da qual o inimigo com facilidade tenta entrar na minha vida. Porque é lógico e é claro que ele vai tentar nesse lugar. Eu nunca tive problema com vícios, nunca. Então, você acha que faz sentido Satanás vir me tentar no vício? Ele vai me tentar em outra área que eu tenho dificuldade. Não é, gente? Não é assim que funciona? Então entenda, Deus quer que você aprenda a expor tudo sobre a luz do seu espírito. Eu falei sobre uma porta espiritual e citei aqui alguns exemplos. E agora eu vou falar sobre a outra porta, uma porta emocional. Essa, de verdade, dentro dessa geração ansiosa, dentro dessa geração que está aí com a internet, com as redes sociais, com os níveis de cobrança que nós estamos tendo, porque parece que cada dia a gente precisa ser melhor, um nível de competição absurdo, e tipo, o nosso emocional está bem vulnerável. Essas portas nós precisamos ficar bem atentos. O nível de depressão tem aumentado, o nível de ansiedade tem aumentado, o nível de caos emocional está aumentando. Por quê? Porque a gente não está percebendo que Satanás está atuando e muito nessa porta. E uma vez que o nosso coração foi para o saco, já era. Provérbios 4:23 diz o quê? Guarde o seu coração, porque dele depende todas as fontes da sua vida. Entende? E uma das maneiras de nós guardarmos o nosso coração é verdadeiramente colocando guardas, é levantando muro. Qual que é a área de vulnerabilidade? Por que você fica abalado? Por que tem gerado ansiedade na sua vida? Se posicione, feche essa porta. Tem algumas coisas que algumas pessoas podem viver, outras não podem. Se você entender o que não pode, não faça, para que você não fique vulnerável ao inimigo. Está tão desafiador, gente, que nos atendimentos que nós estamos dando por esses dias, a gente está tendo que trabalhar quase que o tempo todo em paralelo com o psicólogo. Sabe por quê? Porque a porta que o inimigo entra é a emocional, mas entrou o inimigo. Aí você tem que trabalhar com o que é espiritual e com o que é emocional. Então você tem que trabalhar em paralelo com o psicólogo quase que o tempo todo. Porque as pessoas não estão guardando os seus corações, elas não estão sabendo quais são os seus limites. Entenda uma coisa, Satanás quer roubar o seu lugar, a sua identidade, quer fazer com que você fique fraco. Quer fazer com que você não ocupe o lugar que ele tem para você, como homem e mulher de Deus. Esse é o momento que você vai fazer uma coisa. Você vai dar uma cutucadinha nessa pessoa que está do seu lado e vai dizer: ei, crente, cuidado. Não ande com muros baixos. Diga assim, ó, cuidado com a brecha, irmão. Parece que a gente só se atenta quando a gente cai. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não. Às vezes a gente já nem de pé não está mais, a gente já está cambaleando, cai, levanta, mas ainda não fez nada. Consegue entender? Parece que enquanto a gente não fica prostrado, que diz assim, acabou, não tem mais jeito, aí a gente não resolve se posicionar, aí que a gente vai resolver se posicionar. Então assim, eu creio que essa noite, dentro dessa palavra, além dela ser uma palavra que vai provocar muita libertação e muita cura, calma que nós já vamos chegar lá, também é uma palavra que vai trazer aí um desperta na sua vida para que você se posicione, para que você não seja o próximo que cai. Tudo bem? Glória a Deus. Gente, entenda uma coisa. Satanás, ele quer blasfemar de Deus. E a forma de Satanás blasfemar de Deus, tanto é que ele não cria nada, ele distorce tudo, né? Então a forma de Satanás blasfemar contra Deus é de verdade tocando em você. Lógico, claro que nós temos aqui muitos pais e muitas mães, e nós sabemos quão precioso é os nossos filhos, não é mesmo? É ou não é, gente? A maneira como os nossos filhos se posicionam na vida, o que os nossos filhos se tornam, principalmente se você já tem um filho daí na fase adulta, a maneira como os nossos filhos realmente se posicionam, né, como um homem, como uma mulher de Deus,
alegra o nosso coração de uma maneira gloriosa ou entristece e envergonha a nós, não é verdade? Quando os nossos filhos cometem algum tipo de negligência, faz alguma coisa que é errada, alguma coisa que é talvez feia, pecaminosa, nós nos abatemos, nós ficamos tristes, é ou não é, igreja? Por quê? Porque os nossos filhos são realmente muito importantes para nós. Por que você acha que Deus não ficaria triste ao ver nós fazendo coisa que é contrária ao seu reino e contrária aos seus princípios? Porque você acha que Deus não seria envergonhado ao ver os seus filhos com uma conduta que é totalmente fora a sua conduta? A Bíblia diz que nós somos a sua imagem, a sua. Então Deus está dizendo, eu quero que os meus filhos repliquem aquilo que eu sou. A Bíblia também diz que nós somos embaixadores do seu reino. Embaixador é representante de uma nação. Quando nós não fazemos isso, nós entristecemos a Deus. É por isso que Satanás investe tanto contra a sua vida. Mesmo sabendo, na maioria das vezes, que ele já não pode mais te levar para o inferno, porque ele não pode tocar na sua salvação. Mas fazer com que você faça coisas que são desagradáveis a Deus é uma das maneiras de Satanás tocar em Deus. Porque ele não tem poder para tocar no próprio Deus, então ele toca nos filhos para entristecer Deus. Para dizer para Deus, confiou tanto neles, depositou tanto neles, e olha qual é a resposta que eles dão. Por isso que homens e mulheres inegociáveis e bem posicionados em Deus fazem um estrago nas trevas. E verdadeiramente são luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Não é? Então é essa a chamada de Deus. Entenda uma coisa, uma das maiores investidas de Satanás na sua vida, primeiro que é porque você é filho de Deus e ele queria ser o que você é. E segundo, é porque ele quer blasfemar de Deus. E eu e você não podemos ser essa ferramenta usada por Satanás para blasfemar de Deus. Nós devemos ser homens e mulheres que verdadeiramente glorificam ao Senhor. Foi essa a chamada de Deus para nós. A chamada de Deus é que eu e você venhamos a glorificar o reino de Deus. Amém? Vamos então, gente, para a palavra. Eu gostaria que você abrisse comigo em Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Neemias do 1 ao 3. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou contextualizar você do que estava acontecendo aqui. Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Judá, destruiu Jerusalém e o seu templo, levando aí a maioria dos judeus em exílio para a Babilônia. Porém, anos depois, veio o Império Persa sob o comando do rei Sírio. E aí o rei Sírio disse: o negócio é o seguinte, se vocês judeus quiserem voltar para suas terras, fica livre. Quem quiser ficar aqui, fica. Quem quiser voltar para sua terra, volta. E aí um povo voltou para sua terra, no caso Jerusalém. E aí Neemias recebe essa notícia por parte do seu irmão. Como que está lá? Neemias estava preocupado com a sua cidade. Como que está lá? Está tudo destruído. Aqueles que conseguiram ficar livres do cativeiro estão como? Estão em grande sofrimento e humilhação. Diga: sofrimento e humilhação. E os muros da cidade foi derrubado. Ou seja, para nós hoje, igreja, presta atenção, não faz muito sentido. Mas naquela época, os muros falavam de segurança sobre a cidade. Hoje as cidades não são cercadas por muros mais. Hoje nós temos outras formas de segurança para a nossa cidade. Mas naquela época eram os muros que guardavam. Então ficavam os flecheiros, ficavam os que tocavam a trombeta, o primeiro sinal do inimigo. E aí toda a proteção, toda a guarda ficava ali em cima daqueles muros para proteger a cidade do seu adversário.
Então Neemias ficou absurdamente triste com essa notícia, porque ele sabia que a cidade estava desprotegida. Além do templo destruído, não foi só Neemias que teve uma chamada de reconstrução, Esdras também teve para a reconstrução do templo, mas Neemias foi para os muros. Neemias ficou muito abatido. Eu quero declarar que você vai ter uma curiosidade santa. Nessa manhã eu até falei sobre isso. Todo mundo tem um pouco de curiosidade, uns mais, outros menos. Só que por muitas vezes as curiosidades que nós temos, nós usamos ela para fofocar. A curiosidade para saber da vida do irmão e sair falando. Já parou para pensar que a curiosidade que Deus depositou dentro do seu coração é para que você o busque e o conheça? E Satanás distorceu essa curiosidade em fofoca? Lembra que eu disse que Satanás não cria nada, distorce tudo aquilo que Deus criou? Já parou para pensar que se você é uma pessoa extremamente curiosa, porque você tem muro baixo e deixou Satanás entrar nessa área que poderia ser usada pelo Espírito do Senhor, para você ser um curioso bíblico? Eu acho tão interessante que a maioria das pessoas que são curiosas, no caso fofoqueira, da vida do outro, não tem conhecimento bíblico. Elas não têm conhecimento bíblico. Elas não têm conhecimento de Deus. Porque elas não têm curiosidade para aquilo que é de Deus. Elas só têm curiosidade para aquilo que é do inimigo. Então, gente, é isso. Aí, eu quero falar para você então, voltando na curiosidade. Para você ter uma curiosidade que é santa. Uma curiosidade para chegar na sua casa e dizer assim: eu quero ler todo o capítulo de Neemias para entender melhor o que a pastora Elaine está dizendo. Porque aqui eu não tenho tempo para tudo isso. Mas contextualizando você, o que aconteceu? Neemias ficou abatidíssimo com essa notícia, sabendo da gravidade, da vulnerabilidade da cidade, sabendo que se Esdras construísse os templos, mas os muros não fossem reconstruídos, a cidade estava sem segurança. Então ele abatido, Neemias era um copeiro, ele foi servir o seu rei, e o rei percebeu que ele estava muito abatido, perguntou, ele contou o que estava acontecendo. E aí então o rei liberou Neemias para que ele voltasse para a sua cidade para começar a construção, a restauração aí dos seus muros. Mas uma das coisas que é muito interessante, que a gente pode aprender muito com Neemias nessa movimentação, é que quando o seu espírito se abateu com essa notícia, Neemias fez uma coisa. Pergunta para mim, que coisa, pastora? Aquilo que a gente não costuma fazer. Neemias correu para Deus. Diga, correu para Deus. Diz a palavra que Neemias começou a orar e Neemias começou a falar com Deus. Neemias começou então a lançar as suas confissões e reconhecimento de que tudo aquilo que estava acontecendo não tinha nada a ver com Deus, mas tinha tudo a ver com o pecado e com a negligência daquele povo. Vamos ler então para a gente entender um pouco melhor sobre isso? Neemias 1, do 5 ao 6, versículos 5 e 6. Então, eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel a... Sabia que tinha uma aliança. Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem aos teus mandamentos. E obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Quando veio a notícia que o espírito dele se abateu, ele recorreu para Deus, aquilo que eu disse que a gente não costuma fazer. Na maioria das vezes a gente recorre para o amigo, a gente recorre para qualquer coisa, mas a gente não costuma recorrer a Deus, porque se nós recorrêssemos a Deus, além de resposta, teríamos cura. Neemias fez isso, recorreu a Deus. E aí ele fez outra coisa mais, ele disse assim: Deus, eu quero reconhecer primeiramente quem é o Senhor. O Senhor é um Deus dos céus, grande, temível e fiel à sua aliança. Tem mais, o Senhor é misericordioso. Na maioria das vezes, quando a gente percebe alguma desordem na nossa vida, na maioria das vezes quando a gente percebe um muro baixo, ou a gente percebe qualquer coisa assim, que o inimigo entrou, o ladrão veio e roubou, na maioria das vezes a gente chega diante de Deus com questionamento: oh Deus, cadê o Senhor? Deus, mas se o Senhor me amasse, por que essas coisas aconteceriam? Se
Se é na vida financeira, a primeira coisa que você vai fazer é: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Você já chega diante de Deus questionando a fidelidade e a verdade de quem Deus é. Mas Neemias não fez isso, ele já chegou com declarações: eu sei quem o Senhor é. Temível, bondoso, grande, misericordioso. E eu costumo dizer, sempre que ministro, eu dou um jeito de encaixar isso. O reino de Deus é um reino de... Não lembra que a Laine fala? Responsabilidade. O reino de Deus é um reino de responsabilidade, gente. Essa síndrome de Adão e Eva, que a gente herdou, de Adão e Eva, a culpa é da Eva, a culpa é da serpente, a culpa é de todo mundo, até de Deus, menos sua. Foi você que deixou o muro baixo, foi você que deixou brecha. É por isso que o inimigo veio e roubou você. Consegue entender? É por isso que o inimigo entrou. Você sabia que tinha uma fragilidade ali. E quer que eu te conto? E eu quero declarar em nome de Jesus que todas as áreas de fragilidade que você não sabe, porque acontece, a gente às vezes não sabe. Eu quero declarar que elas serão manifestas pela luz do teu espírito, para que você coloque e guarda aí. Você não vai ver isso quando o inimigo roubar, você vai ver antes. Você vai ver antes. Nós estamos em batalha espiritual desde que mudamos de lado. E jamais nós podemos andar nessa terra como pessoas despercebidas. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, gente: se tem uma coisa que crente não pode deixar de ter, é discernimento espiritual, fé, sabedoria. Gente, não dá para andar aqui na terra, no mundo do qual nós vivemos, sem isso. Por isso, coloca na sua oração diária: Deus, eu preciso de uma porção de fé para esse dia. É o maná que vem diário. Deus, eu preciso de uma porção de discernimento para as investidas que o inimigo vai fazer a minha vida nesse dia. Porque o inimigo, e nós vamos ler aqui, ele é estrategista. Ele muda de plano. Porque ele sabe aonde te pegar. E a hora que ele percebe que você viu que ele vai entrar por ali e se posicionou, não pense que ele vai desistir, ele vai buscar outro lugar. Por isso que nós precisamos de discernimento. Por isso nós precisamos ser pessoas sensíveis. E sabedoria sem medida. Sabedoria e fé. É muito importante que a gente tenha isso. Neemias então disse assim: Deus, o negócio o problema é nosso mesmo. Jerusalém está daquela forma, a muralha está daquele jeito, está tudo sem proteção e tudo destruído porque nós erramos, nós falhamos. Então eu consigo ver aqui, gente, reconhecimento. Eu consigo ver arrependimento para que haja restauração. A movimentação é essa de Deus. Esse é o maior de todos os processos de libertação que você pode passar na sua vida. Eu trabalhei e às vezes ainda faço algumas coisas dentro de um processo de libertação. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para você. A gente mistifica demais a coisa. Infelizmente, o evangelho parece que a coisa está dando uma melhorada no Brasil. Parece que está dando uma amadurecida. Mas, infelizmente, o evangelho no Brasil sempre foi muito místico. Às vezes a gente tem mais da macumba, do centro, sei lá, do cão, do que do Cristo. Por muitas vezes, dentro de processo de libertação, se fala mais de demônio do que do Cristo. E as pessoas acham isso incrível, elas ficam maravilhadas. Entrega um livro que fala muito de demônio para uma pessoa que ela devora, entrega a Bíblia que vai dar sono. Você acha que isso é normal? E eu gosto de estudar essas coisas, não estou dizendo que eu não gosto. Só estou te dizendo que nós temos um evangelho místico. Mas o evangelho verdadeiro é de vigilância, de negar a si mesmo, de pegar a sua cruz, é de posicionamento. Porque senão não tem oração forte que possa te tirar do lugar do qual você entrou, por falta de vigilância. Lane, você crê no poder da oração? É lógico que eu creio no poder da oração, senão nem filha de Deus eu seria. É lógico que eu creio nisso, e é verdade que tem pessoas que precisam de ajuda. Óbvio que eu creio nisso. Mas, gente, entenda uma coisa: se a gente orar por você, se a gente impor as mãos, se eu expulsar os cães, os demônios, trem, fechar as portas, e você continuar com o muro baixo, e continuar com brecha, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? Vai ficar cada vez pior. E aí é Deus que é fraco, é Deus que não faz, é Deus que não sei o que. Não é Deus, é você.
pega pro peito. O reino de Deus é um reino de responsabilidade, assim como Neemias trouxe pro peito. Amém? É necessário nós vigiarmos na nossa vida cristã, gente, como filhos de Deus. Agora eu quero que você abra comigo Neemias capítulo 2, versículo 19. Neemias 2:19. Presta atenção aqui comigo. Se alguém tiver com sono, dá uma rajada de línguas aí e fala Rabassura. Quem ora em línguas aí? O cão já tá pondo gente para dormir, ora em línguas. Sabe por que o inimigo tá pondo você para dormir? A mente entra num lugar de infrutilidade. É isso? Fica infrutífera. Consegue entender? E aí você não consegue captar e não consegue permitir que isso desça pro seu coração. Por isso que ele coloca você para dormir. Você vai sair daqui, você vai sair super animadinho para comer aquele lanchão. Vai dormir meia-noite. Mas na hora da palavra, o melhor de todos os pães você está comendo agora, busadinho. O melhor de todos os pães, o pão da vida, que vai matar sua sede, que vai gerar libertação em você. Então presta atenção nesse banquete, igreja. Fala aleluia. Glória a Deus. Aí, cão, perdeu. Aleluias. Não, nós não vamos perder o que Jesus tem para nós. Nós seremos um povo livre, liberto, restaurado, poderoso. Deixa eu te contar uma coisa. Nós que estamos aqui, só nós, não precisa de mais nenhum. Somos capazes de transformar São José do Rio Preto. Mas para isso é necessário que nós venhamos a levantar os nossos muros e tapar as nossas brechas. É necessário que nós andemos como Cristo andou. Aí vem o Deus desse século, mas Ele nada tem em mim. E Jesus disse isso, não é porque Ele era Deus, não. Ele disse isso como homem. Porque apesar de ser tentado, Ele não cedeu. E por muitas vezes a gente cai, porque a gente fica brincando com o inimigo, gente. Oh meu Deus, ajuda nós. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Uma vez que o inimigo sacou que você entendeu qual era a porta que verdadeiramente ele estava entrando, ele vai mudar de posição. Uma vez que ele viu que você viu que ele estava te roubando, ou porque você orou e o Espírito te contou, ou porque dentro desse ambiente de palavra você está aí, eu tenho certeza que o Espírito está trazendo luz à sua mente e seu coração, mas você se posicionou nisso. Fica vendo o que acontece. Neemias 2:19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso. Disso que a igreja? Que os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos. Que a segurança de Jerusalém estava sendo devolvida. Tá? Zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha aqui como que o inimigo trabalha. A primeira coisa que ele faz é zombar de você. Então agora você é crente. Então agora você vai ser chato. Então agora você vai ser fanático. E aí Satanás de alguma forma começa a usar pessoas. Entenda, gente, só são ferramentas. É o Satanás. Não fica com raiva do irmão não, que senão é outra porta que você abre para o inimigo entrar. Ou às vezes Satanás não vai usar uma pessoa, vai falar na sua própria mente mesmo. Que às vezes você não consegue guardar a sua mente. Esses dias eu estava estudando a palavra e o Senhor começou a falar comigo, eu até postei. É tão interessante porque tem uma movimentação bem legal, né? Assim, Satanás, a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que sai do coração. Ou seja, aquilo que você libera diz muito como está o estado do seu coração. E aí, o que você tem falado? Qual que é o seu principal assunto? Quando você não está no meio dos crentes, ou quando você está com os crentes que é mais íntimo, o que você fala? Quando o pastor não está por perto. Eu acho terrível e engraçado a gente chegando nas rodas e a conversa mudando. Terrível porque eu falo, Deus, está tudo lascado esse povo. E engraçado porque eu falo, meu pai, eles temem a nós, mas não temem a Deus. Não entendeu nada, o que é evangelho e nem o que é reino de Deus. Então acho que está engraçado. Mas assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu estava falando aqui para você que esses dias eu estava estudando a palavra e o Senhor começou a ministrar o meu coração nesse sentido de que, por muitas vezes, nós temos pensamentos
terríveis. E tem pessoas que sofrem muito com pensamentos malignos, pensamentos difíceis na mente, né? Uma guerra constante na mente. E uma das formas de você ter a sua mente liberta, renovar a sua mente, é através da palavra e guardando também o seu coração. Porque é óbvio e claro que você não fala aquilo que você não pensa. Presta atenção. Você fala aquilo que primeiro você pensou. Exceto o sanguíneo. O sanguíneo não pensa para falar, né? Pensa. O sanguíneo fala e depois fala. Ih! Brincadeiras à parte. Mas é isso. Dentro de um contexto normal, você pensa e libera, tá? Porque isso está dentro do seu coração. Então, uma das formas de nós limparmos a nossa mente é limpando também o nosso coração, guardando o nosso coração. Mas, gente, entenda uma coisa. Nós temos um inimigo que tenta, de alguma forma, tocar no nosso coração. Porque ele é a fonte. Nós não falamos em Provérbios 4, 23? E como que o inimigo toca o nosso coração? Fazendo o contrário. Eu quero uma mente limpa, então eu limpo o meu coração. O inimigo quer o meu coração sujo, ele faz o quê? Lança dardos sobre a minha mente, para que eu absorva aquele pensamento e deixe descer para o meu coração. Certo, igreja? Então entenda uma coisa. O inimigo, ele começa com outras estratégias. E aqui, que nós acabamos de ler, ele começou com uma estratégia de zombaria. Para que de alguma forma eles se perdessem do propósito e perdessem o foco daquilo que eles estavam fazendo. Essa é a ideia de Satanás. Uma vez que a gente perde o foco, isso em qualquer coisa da nossa vida, não necessariamente espiritualmente, mas quando você perde o foco, você... Não é verdade? Perder o foco da dieta já deu, não é? Jesus, não vou falar de dieta não, né? Então é isso. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a zombar deles, desprezaram-no. E aí trouxeram um entendimento que não era real. O inimigo começa a criar situações e começa a levantar burburinhos que não são reais. Ele disse assim, ó, estão se rebelando contra o rei? Em qual momento Neemias estava se rebelando contra o rei? Ou Esdras? Em nenhum dos momentos. Mas eles criaram uma situação para que de alguma forma eles pensassem, nossa, nós estamos nos rebelando contra o rei. Entende que o tempo todo o inimigo quer que você se acovarde e deixe de fazer aquilo que você tem proposto no seu coração, que o Espírito do Senhor te chamou a viver. O tempo todo, a guerra é constante. Agora eu gostaria que você pulasse comigo para Neemias capítulo 4, do 7 ao 10. Neemias 4, 7 a 10. E aqui de novo a gente vê os mesmos estranhos, os mesmos inimigos. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham o que, igreja? Diga, avançado. E que as brechas estavam sendo fechadas, diga, brechas fechadas. Ficaram furiosos. É lógico que eles ficaram furiosos. E é lógico que o inimigo vai ficar furioso quando você se posicionar. Tem até aquele ditado que diz assim, parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não tem? Ui, não é de todo errado. Sabe por quê? Você sabe por quê que quanto mais você ora, mais assombração te aparece? Porque na verdade a assombração já estava ali. É que quando você orou, você trouxe luz, aí você viu. Uia! Achei uma explicação bíblica para esse ditado. O inimigo já está ali, a assombração já estava ali, ela já estava te roubando. Só que você estava num lugar de trevas, de dormência. Essa área da sua vida não tinha sido exposta à luz. A oração faz com que isso seja exposto à luz. E aí você vê o inimigo atuando. E aí, quando você vê o inimigo atuando, não é para você recuar. É lógico que ele vai tentar fazer você recuar. É lógico que ele vai tentar de alguma forma, com alguma ferramenta, zombando, mentindo, enganando, criando situações para que você recue. É óbvio que ele vai fazer isso. Entende? Mas você tem que se posicionar, porque você entende. Aqui, ó, escuta o que eu vou te falar agora. Quanto mais furioso o inimigo tiver de você, contra você, mais no caminho você está. Se a tua vida está muito tranquilinha e o inimigo não está furioso com você, entenda, você está parceiro dele. Você está fazendo tanto aquilo que ele quer que você não está incomodando. Então ele está assim, ó. Tem pessoas que vão à igreja e que o inimigo não precisa ter trabalho nenhum com elas. Porque elas já estão perdidas. Eu quero trazer uma indicação de filme aqui. Se você não assina Brasil Paralelo, tá perdendo. Tira o Netflix, aquela porcaria, aquele lixo.
Põe Brasil Paralelo, vai crescer em conhecimento. Tem um filme que lançou agora, que chama, esqueci. O Filho do Diabo? Oficina. Oficina do Diabo. Vocês já viram a propaganda? Viu e ignorou, né? Não fez questão de ver. Tem que ser curioso. Lógico que ele é um filme com algumas... Ele é católico, um filme católico, mas você vai ver que é daquele jeitinho que o inimigo trabalha. É exatamente igual. Então assim, gente... deixa eu voltar aqui para onde eu estava. O inimigo vai ficar furioso e vai tentar de alguma forma fazer você perder aquilo que Jesus quer que você seja. Perca. Ou melhor, ganhe. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Todos juntos planejar. Não, vou ler um pouquinho antes que eu me perdi agora, Jesus. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham sido avançados e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos, diga, planejaram. É isso que o inimigo faz. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Diga, confusão. É isso. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite. Diga, guardas de dia e de noite, para nos proteger deles. Presta bastante atenção nisso que eu vou te contar. O inimigo, quando percebeu que não ia conseguir fazer eles recuarem com os ataques que eles haviam tido, colocando zombaria, colocando engano, fazendo confusão, eles viram que eles não, diz aqui, nós acabamos de ver que eles continuaram a reconstrução dos muros, e eles continuaram a fechar as brechas. O inimigo se reuniu. Você sabia que todos os dias, o inimigo faz uma reunião no reino das trevas por causa da sua vida? Faz. Laine, biblicamente, vai ler Jó. Todos os dias. O inimigo vai e diz assim, agora ele fechou essa brecha, essa outra brecha, vem cá. Vamos nos reunir para saber qual é a outra brecha, qual vai ser a nova estratégia. Mas ele não desiste de tentar nos destruir. Entende? E por muitas vezes nós não buscamos as estratégias da parte do Senhor para permanecermos firmes. A gente anda despercebido. A gente não se preocupa. Deus, qual é a estratégia que o teu reino tem para que eu cresça, para que eu avance? A gente não investe em conhecimento bíblico. Quando foi que você fez o último curso para crescer e avançar? Quando foi? Quando foi que você resolveu gastar seu tempo para poder realmente ter força, ter conhecimento, ter entendimento? Quando foi? Quando foi que você usou de estratégias, de planejamento para que você crescesse? Por que faz 20 anos que você está na igreja e você tem o mesmo conhecimento bíblico, a mesma fé, rala, a mesma coisa e acha que está tudo bem? A gente não se planeja para crescer. Eu estou muito feliz com tudo que Jesus fez na minha vida até hoje, mas eu não estou satisfeita, eu sei que tem mais. E eu me planejo para crescer. Como que eu me planejo? Eu me planejo com estudo bíblico, com oração, com busca, com cursos, com rendição. Todas essas coisas fazem a gente crescer e avançar no Senhor, igreja. E aí a ideia deles aqui era o quê? O planejamento do reino da treva era causar confusão. Por quê? Porque uma pessoa confusa, ela está perdida, tá ou não está? Quando você está confuso, você está perdido, você não sabe para que lado você vai. Você não sabe o que você faz. Quem não sabe o que faz, qualquer sugestão do inimigo é a certa. Entende? Então é por isso que por muitas vezes nós andamos em confusão espiritual. Porque vamos cedendo aos espaços do inimigo, a gente já sabe onde não pode, mas cede, de repente a gente se vê numa confusão toda. Entenda que essa é a ideia de Satanás para você. Mas a Bíblia diz que quando eles souberam, Neemias e o seu grupo soube que esse era, tô acabando, gente, foca na Laine. Quando Neemias e seu grupo descobriu qual era a estratégia de Satanás, o porquê que eles estavam se reunindo para planejar, para gerar confusão, ele teve uma reação. Oramos ao Deus e colocamos guarda de dia e de noite. Oração diz sobre orar e vigiar. Não é oração, ó. Você sabia disso, né? Tem uma ação para nós tomarmos. Quando a gente termina o nosso período de oração, a gente precisa pôr guardas. E é de dia e é de noite. Entende? A gente precisa estar nesse lugar de vigilância.
E olha só que interessante, gente. Se a gente continuar lendo, diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer... Olha aqui, quando nós estamos num processo de reconstrução, de restauração, de conversão, você sabia que você não se converteu quando você aceitou, ou também está errado, quando Cristo te aceitou e te chamou para o reino da luz? Ali começou um processo, mas nós estamos constantemente em conversão. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo as áreas que precisam ser tocadas e mudadas na minha vida. Mais coisas que eu fazia, eu deixo de fazer. Porque eu vi que não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o que Jesus realmente quer que eu viva. Não é assim? Não é assim? É assim na sua vida? Então nós estamos nos convertendo todos os dias. E aí, gente, o que aconteceu? Dentro desse processo aí de restauração, de reconstrução, a Bíblia diz, nós vamos ler agora, que os trabalhadores já não tinham mais forças. E ainda havia muito entulho, foi isso que eles disseram. Chegaram em Neemias com essa notícia. Nós não temos mais força, tem muito entulho. E olha a declaração que eles trouxeram: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. É a melhor de todas as declarações. Talvez é onde a gente chega num ponto mais importante da nossa caminhada de fé. Aonde a gente entende que existe falha. Eu penso de verdade que é um momento de maturidade. Existem falhas, existem áreas de vulnerabilidade que precisam ser colocadas guardas de dia e de noite. Mas que sozinhos a gente jamais vai conseguir. Nós não somos super-heróis, não existe Mulher Maravilha e não existe nada disso. Apesar desse negócio de história de herói, é muito legal. Eu gosto de filme de herói, gente. Lá em casa a gente vê bastante esse negócio de filme de herói. É legal. Mas isso não é real. Todo mundo tem limites, todo mundo tem fraqueza. E quando a gente observa esses limites, essas fraquezas, e a gente se posiciona no Senhor, há um momento da nossa vida que às vezes a gente diz assim: oh Deus, eu estou cansado, eu não estou dando conta mais. Por quê? Presta atenção, a gente fala muito sobre isso aqui. Deus é geracional. O reino espiritual é geracional. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que a gente sempre que ministra, sempre tem a oportunidade de falar, fala. Presta bastante atenção. Os muros que você viu que está abaixo, as brechas que você já identificou e as que você vai identificar hoje pelo Espírito do Senhor, por favor, em nome de Jesus, por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos e por aí vai. Se organize, reconstrua, tapa aí as brechas. Sabe por quê? Porque alguém vai ter que se levantar para fazer isso. E aí, gente, é aonde dá muito trabalho. Talvez você é alguém que teve que se levantar agora para poder reconstruir isso. E é verdade que dá muito trabalho. Tem muito entulho. O que é mais fácil? É mais fácil construir uma casa nova ou reformar uma velha? Dá muito mais trabalho reformar uma velha. Quando a gente começa a mexer na casa velha, a gente começa a ter surpresas. Acontece isso espiritualmente também. Às vezes a gente ora para que o Espírito traga luz, ora e de repente você começa a ter surpresas. Você começa a identificar brechas, você começa a identificar ferida que você não via antes, não sabia antes. Foi uma surpresa para você. Quando você vai vasculhar a história dos seus antepassados, você vai ver como que as coisas foram construídas. Você às vezes fica surpreso, tamanho estrago, tamanhas rachaduras que existem sobre a casa. Consegue entender? Então dá muito mais trabalho. Que você faça a escolha de ser um reconstrutor. Que você faça a escolha de realmente se posicionar para que seus filhos se edifiquem mais fácil. Para que seus filhos consigam... Pastora, mas meus filhos já são grandes. Tá bom, sempre é tempo. Comece a fazer, comece a se organizar. Tampe suas brechas. Erga seus muros para que você possa viver em segurança. E aí diz que eles estavam cansados. Mas quando eles estavam cansados, gente, quer que eu te conto? Aqui nós lemos que eles estavam cansados, mas eles não desistiram. A gente sabe disso, porque o resultado dessa história é que os muros foram completamente restaurados. É esse o fim da história. Os muros foram completamente restaurados. Então, apesar da canseira, apesar da quantidade de entulho, eles não desistiram. E por muitas vezes a gente vê o trabalho, a gente vê o quão difícil é, a gente percebe a resistência do inimigo e a gente desiste. Deixa para o próximo, não deixe para o próximo, vai ficar mais difícil, o buraco vai ser maior. Consegue entender, igreja? E aí eles recorrem a Deus, ele diz que nós não somos capazes sozinhos, por nós mesmos não conseguiremos. Não tem problema nenhum chegarmos diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou cansado de lutar contra essas coisas. Me dá a estratégia. Qual é a estratégia, Senhor? Deus, me ajuda.
Deus, conecte pessoas à minha vida que me ajudam a edificar isso e a restaurar isso. Senhor, levante intercessores na minha vida. Só não desista. Só não pare. Porque nós conseguimos ver por vários textos bíblicos que aqueles que permanecem, eles alcançam aquilo que Jesus tem proposto. O próprio Jesus disse isso. Se nós permanecermos no Senhor, Ele permanecerá conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Diga, eu nunca estou sozinho. Estou acabando. Então, não tem problema reconhecer que é difícil, que dá trabalho e que está cansado. O problema verdadeiramente é nós desistirmos. O último texto, os últimos versículos que nós vamos ler dessa ministração. Abra comigo Neemias, capítulo 4. Versículo 13, do 13 ao 18. Neemias do 4, do 13 ao 18. É óbvio e claro que o inimigo vai te resistir. Ele só não vai te vencer, mas te resistir ele vai. Entende? É lógico que ele vai te resistir. É lógico que ele vai lutar para que você não alcance aquilo que Deus tem para você e para sua casa. É óbvio. Porque você é um problema para as trevas. Diga assim, eu sou um problema para as trevas. Quer que eu te conto que esse monte de muro baixo, que esse monte de brechas já é um problema para as trevas? Imagina se você for protegido. Imagina se você tapar as brechas. Já parou para pensar o estrago? Lembra que eu disse que nós que estamos aqui, não precisaria de mais nenhum, transformaríamos essa cidade em outra cidade? Você acha que o inimigo vai ficar feliz com você e não vai tentar te resistir? Você acha que o inimigo quer que você cresça em conhecimento? Quer que você cresça em relacionamento? De maneira alguma, lógico que ele vai te resistir. Se o inimigo não está te resistindo, é aquilo que eu te disse, então você virou amigo dele. Vamos lá, Neemias 4, do 13 ao 18, diz assim, por isso o que, igreja? Porque eu percebi qual era a estratégia do inimigo. Porque eu percebi que os homens já estavam cansados. Porque eu percebi que ainda tinha muito entulho. Tudo isso que nós acabamos de ler. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais no lugar da vulnerabilidade. Nas áreas de vulnerabilidade da sua vida, o que você está fazendo? Fingir que ela não existe não resolve o seu problema. Como eu já disse aqui, acho que disse isso agora à noite, fingir que o cão não existe não deixa de existir o cão. Fingir que não existe o pecado não deixa de existir. Seria até interessante, né? Ó, não tem o pecado, não tem pecado. Mas não é assim. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, dos homens somos os mais... Não ouvi. Mentirosos e enganadores. Consegue entender? Então assim, nos muros, nos pontos mais baixos, ele então posicionou um povo. Nos lugares abertos, divididos por família, diga família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, diga inspeção. E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham o que, igreja? Não tenham medo deles. Porque uma das estratégias que Neemias já tinha percebido, que o inimigo queria causar no povo que não estava parando de reparar as brechas e de reconstruir os muros, era colocar neles medo. Então ele disse, não tenham medo deles. Lembrem-se, há momentos da nossa vida que nós precisamos trazer um lembre-se. Lembrem-se de que o Senhor é o que, igreja? Ele trouxe à memória a primeira oração que ele fez. O Senhor é grande e temível. Então, pelo entendimento de que Deus é grande e temível, pelo entendimento de que Ele é fiel à sua aliança, a aliança inclusive que Ele fez com você na cruz do Calvário, lutem. Eu costumo dizer que Deus, Ele é um bom pai. Todo mundo acha que Deus é um bom pai? Eu espero que você ache que Deus é um bom pai. Ele é um pai perfeito, sem nenhuma sombra de dúvida. E porque Ele é um pai perfeito, Ele não tem filhos preguiçosos. Diga assim, Deus não tem filhos preguiçosos. Então, Deus faz a sua parte e você faz a sua. Aqui Deus estava fazendo a sua parte de ser poderoso, fiel, grandioso e de estarem com eles na batalha. Mas a outra parte era qual? A deles lutarem pelas famílias. Olha aqui.
Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Deus luta conosco, por nossas famílias, pelas nossas gerações, pelos seus antecedentes. Deus luta com você, não te deixa sozinho. E no momento que você estiver fraco, pensando em desistir, cansado, e vendo aquele monte de entulho, aquele monte de dificuldade, no momento em que parece que o inimigo é maior do que Deus, porque há momentos que parecem que o inimigo é maior do que Deus, você vai trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Você vai se lembrar de quem é o Deus que te salvou. Eu acho que esse é um bom momento de nós olharmos para trás e ver o quanto nós éramos cativos na mão do inimigo. O quanto um dia nós fomos enganados e o quanto Deus fez. Se um dia Deus fez, por que Ele não continuará fazendo? Se um dia nós que estávamos cegos, perdidos e condenados, fomos resgatados pelo seu amor, por que agora Ele nos abandonaria? Neemias trouxe a memória daquele povo, qual era o Deus que estava com eles. E aí deu um comando: agora vocês lutem. Lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus irmãos, lutem por gerações, lutem. E é o que por muitas vezes a gente não quer fazer, a gente não quer lutar, mas a gente quer ser o povo mais poderoso e vitorioso da terra. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, pega a sua espada e lute. Olha aqui, continuando, quando os inimigos descobriram, eles não desistem. E quando você for ler o capítulo todo de Neemias, você vai ver que Sanbalat, Tobias, esses caras aqui representando o inimigo na nossa vida, eles não vieram só essas 2 vezes, não, vieram outras vezes. Ou seja, nós não persistimos, mas o inimigo persiste. É por isso que por muitas vezes ele vence e nós não, porque ele não desiste. E aí aqui estava dizendo que o inimigo então, quando percebeu, descobriu que sabíamos de tudo. Quando o inimigo soube que a estratégia que eles tinham tido, o planejamento que eles tinham tido já tinha sido exposto à luz, já tinha sido trazido a eles, e que Deus, Deus tinha frustrado a sua trama, porque é Deus quem frustra os planos do inimigo, contando para nós. Presta atenção, estou acabando. Deus frustra o plano do inimigo, contando para nós qual é o plano para que a gente se posicione. É assim que se frustra o inimigo. Lani, Deus tem poder para destruir as trevas, lógico, óbvio, não precisa nem levantar do trono para fazer isso, meu filho. Uma palavra e acabou. Entende? Mas Deus faz questão de nos fazer participantes das coisas. Então Ele conta para você, se você estiver andando em discernimento, se você estiver andando de uma forma vigilante, quais são os planos do inimigo para que você se posicione. Deus contou para aquele povo, para Neemias e o seu grupo, qual era o plano do inimigo. Entende? Então foi Deus quem desfez tudo. Olha aqui, voltando, o inimigo descobriu que sabia de tudo, que tinha frustrado a sua trama. Todos nós, o que eles fizeram a partir disso? Não ficaram apavorados, desesperados, medrosos. Não procuraram uma oração forte. Não. Todos nós nos voltamos para a área de fragilidade. Todos nós nos voltamos para o muro. Cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, e assim deve ser a nossa vida aqui na terra. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Presta bastante atenção, uma vez que eles entenderam qual era o plano do inimigo, eles não pararam de trabalhar e foram, então nós só vai guerrear. Não. O inimigo quer que você perca o foco. Ele quer que você só veja ele. Por isso que tem gente que vive de batalha em batalha espiritual. Eu fico pensando, a batalha espiritual ela é real e às vezes a gente tem que travar algumas, mas não pare de edificar. Não pare de edificar, porque tudo é demônio. Você só luta com o inimigo. De que reino você é? O inimigo me ataca, ou se eu percebo que o inimigo está fazendo qualquer coisa, a gente luta, a gente se posiciona em oração e põe o inimigo no lugar, mas eu continuo edificando, crescendo e avançando, porque senão a gente vai ficar de guerra em guerra para sempre. Entendeu? Então, se eles se colocam para batalhar contra o inimigo, mas não se preocupam em continuar construindo muros, eles vão ficar de guerra em guerra, ia ficar sempre a brecha ali, sempre o inimigo vai tentar entrar por ali, entendeu? Então tem que edificar, tem que batalhar e tem que edificar.
E aí diz então que eles tinham na mão uma pá para continuar a restauração. E depois na cintura uma espada. E nós temos essa espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sabe quem que toca a trombeta? Eu acho interessante que ele fala que tinha um homem pronto para tocar a trombeta. Sabe quem que é o tocador de trombeta desses dias? Quem sabe? Que estava no culto da manhã, sabe, né? O tocador de trombeta desses dias. Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo, com todo perdão, porque meu amigo o Espírito Santo, ele sabe que não é com desrespeito que eu falo isso. Mas o Espírito Santo às vezes fica rouco. De tanto que ele berra na tua orelha e você ignora. O Espírito Santo está tocando a trombeta, ele traz o sonho, ele traz a visão, ele usa o outro, ele fala, ele traz a sua cabeça, está tomando banho, o Espírito Santo está aqui, ó. E você está tocando trombeta. Depois o inimigo veio. Ai, pastor. O inimigo veio porque o Espírito Santo avisou que ele viria e você ignorou. Consegue entender como que nós temos que andar? Não essa semana, não esse mês, mas por toda a nossa vida enquanto estivermos aqui na terra, até nós vivermos eternamente com o Senhor para sempre. Até o nosso fôlego deixar de existir. Como homens que edificam e que batalham. Como homens que estão vigilantes, sabendo que existe um adversário que está doido para te destruir. Vigiando todas as brechas, todos os muros baixos. Porque ali o inimigo vai tentar entrar. Consegue entender? Então assim, ó, se existe área de fragilidade no seu emocional, você precisa cuidar disso. Porque se você não cuidar disso, o inimigo vai entrar e ele vai tentar te destruir por aí. Se existe pecado, você precisa se arrepender, reconhecer. Porque o inimigo vai tentar entrar por aí. Então se arrependa, reconheça e peça a ajuda do Espírito Santo. Tira os entulhos. Pastora, tem muito entulho, mais entulho do que você possa imaginar. Não tem problema nenhum, nós temos um Deus que tem um braço forte. É que nos ajuda em tudo isso. A Bíblia diz que quando somos fracos, é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então não tem problema nenhum você se sentir fraco. O problema é quando você se sente forte não sendo forte. Entendeu? Mas quando você se sente fraco, você aumenta o seu nível de dependência a Deus. E você traz esse tipo de declaração. Que eles trouxeram, nós não vamos conseguir reconstruir esses muros não, Neemias. Tem muito entulho. Sozinhos não conseguiremos. Aí Deus pega e fala, mas eu posso te ajudar. Você não está sozinho nisso. Eu posso restaurar a sua vida e toda a sua história. Eu posso restaurar as gerações que vão vir a partir de você. Eu posso fazer isso. Consegue entender? Nós precisamos andar como reconstrutores, edificadores. E ao mesmo tempo como guerreiros do Senhor. A Bíblia diz, se coloca de pé. Se coloque de pé, igreja.